Bom, estou retornando aqui a gravação, né? Estamos aqui já às 19h34, demos uma tolerância aí de 4 minutos. Sou Humberto Oliveira, né, da Minasfar. Agradeço imensamente, né, a presença de todos vocês para participar do nosso primeiro webinar focado em neuroradiologia intervencionista. Um agradecimento especial aos 3 convidados, né, que aceitaram esse convite para estar nos auxiliando aí com troca de experiências nesse tema tão interessante nesta ocasião. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento de tela, doutor Marco Túlio, e eu passo para você poder fazer a introdução e chamar os nossos palestrantes de hoje. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Só para confirmar, beleza? Sim. Okay. Acho que, primeiramente, em nome de todo mundo, né, em nome do Augusto, em nome do Venâncio também, de todas as pessoas, além de mim, claro, que eu desejo agradecer a Minasfar pelo convite, pela oportunidade. Eu acho a iniciativa muito boa, que extrapola as questões regionais. Eu estou vendo aqui que tem muita gente logada fora do nosso contexto aqui de Minas Gerais, está muito bom, né? Parabéns. E hoje eu acho que vai ser uma oportunidade boa para a gente discutir um assunto que é difícil, porque o acesso às lesões do seio cavernoso, quando existe um seio petroso muito bom ou uma veia facial muito boa, relativamente a situação é tranquila, né? E nem sempre isso acontece, então acho que o Augusto provavelmente vai mostrar um caso onde existia esse tipo de dificuldade, o Venâncio da mesma forma. Então acho que vai ser muito bom para a gente poder discutir as possibilidades que existem e como tentar resolver as situações em onde existe alguma limitação, né? Então, eu vou, desde já, agradecer a presença do Augusto e o apresentar. O Augusto, Dr. Augusto César Santos é neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista em Belo Horizonte. Trabalha aí no Hospital da Unimed, no Hospital da Vitalis, e ele vai ser o responsável por apresentar o primeiro caso. Fique à vontade, Augusto. Bem, muito obrigado aí, doutor Marco Túlio. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer a Minasfar na presença do Humberto pelo convite, pela iniciativa espetacular, e dizer que é uma honra apresentar esse tema, que eu acho que é de grande dificuldade, na presença do conterrâneo Dr. Luiz Venâncio e do Dr. Marco Túlio Salles, que dispensa a apresentação tanto nacionalmente como fora do país. Então, vamos lá. O tema proposto foi esse. Eu não estou conseguindo passar a esse. E só um segundo. E a gente vai começar, obviamente, só para introduzir, a gente já tem a classificação da fístula carótida cavernosa pelo Barrow desde 85, que dividia em tipos A, B, C e D, a depender da comunicação de alto fluxo da carótida, entre ramos meningos da carótida interna, ramos da carótida externa e ramos da carótida mista forma. Mas creio que todo mundo aqui que está nesse grupo vai concordar que para a gente dar neurointervenção, o que importa, na verdade, é dividir entre grupo de alto fluxo e de grupo de baixo fluxo. Isso é que vai importar, eu creio que para a gente dar neurointervenção. Mas isso de uma forma didática é interessante. Então, vamos começar a passar o caso clínico, que nos deu grande dificuldade, vamos expor aqui para poder aprender bem com vocês e trocar opinião, trocar ideias. Um senhor de 50 anos, sexo masculino, pardo, gerente regional de mineração, atividade dele. Nos últimos 6 meses, ele vinha queixando dor ocular esquerda, insidiosa, de curta duração. Ela estava ainda edema, vermelhidão, alteração visual esquerda progressiva e o que chamava a atenção que era intermitente. Ele falava, doutor, ela ia, essas características iam e voltavam, mas nunca cessavam. E ele achava que era coisa boba e não quis procurar o médico. Não tinha trauma, relato de trauma e com antecedentes patológicas, apenas diabetes tipo 1 e uma cirurgia de catarata bilateral, apesar dele ser novo, 1 ano antes da queixa atual. Ex-tabagista apenas. No exame físico da admissão, ele tinha Glasgow 15, não tinha déficit apendicular, ausência de sopro ocular, bilateralmente, ele tinha uma hiperemia conjuntival esquerda, uma proptose ocular esquerda leve e uma paresia do nervo abducente esquerdo. A campometria de confrontação, nada digno de nota. Então, esse é o exame dele admissional. Dá para ver aqui uma hiperemia conjuntival. Olhando
perfil nele uma leve proptose, e quando a gente colocava ele, tinha uma paresia do abducente, que era evidente. Óbvio que não vale a pena refresar, esse paciente autorizou todas as imagens que estão presentes aqui. Então, o exame de imagem ele trazia para a gente uma angiorressonância, que eu vou pedir desculpa, mas eu não consegui colocar aqui, porque ele sumiu, a gente vai ver no final, que tinha uma ectasia da via oftálmica superior e uma provável, questionável, ectasia da via supraorbital esquerda. Então, diante desse quadro clínico e pela angiorressonância, a gente solicitou uma angiografia cerebral. A gente tem aqui as imagens num perfil da carota interna direita, lembrando que o sintoma dele é a esquerda, que já mostrava uma opacificação precoce do seio cavernoso, consequentemente da via oftálmica superior e, consequentemente, através do seio intercavernoso, o seio cavernoso é a via oftálmica superior esquerda. Quando a gente vai para o lado sintomático, que é a carota esquerda, a gente vê aqui um Towner e um perfil precoce, um perfil mais intermediário para tardio. A gente percebe o quê? Opacificação do seio cavernoso precocemente, principalmente aqui no perfil, a parte posterior do seio cavernoso incluindo ainda um pouquinho do seio petroso inferior e a via oftálmica superior bem evidente de forma precoce. Obviamente, uma fase um pouco mais tardia, via angular, via facial aparecendo. Elas apareciam. Na carota externa, que é importante a gente ver se tem uma contribuição, até para a gente poder entender a anatomia dessa fístula, a gente via uma drenagem injetando na carota externa, em perfil, esquerda, né? A gente vê a comunicação de ramos meníngeos, da meningeia média, dentro do seio cavernoso, que vocês veem aqui em azul claro, e principalmente em azul escuro. Uns realços bem finos, pacificando o seio e, consequentemente, contribuindo para a nutrição dessa fístula. Então, os exames de imagem a gente tinha na angiorressonância, recapitulando, uma ectasia da via oftálmica superior e supraorbital esquerda, e a angiografia realizada uma semana após a consulta, a gente diagnosticou e concluímos que nós tínhamos uma fístula carótica cavernosa esquerda, tipo D, ou mista, ou dural, que é o que a gente realmente classifica atualmente. E aí vem o nosso questionamento, né? Uma fístula de baixo débito, o que fazer? Tratar ou não? Humberto, você coloca a enquete pra gente, por favor? Só para ver a opinião. Sim, só um instante. O que fazer nesse caso? Qual que é a sua estratégia de tratamento para esse caso? Que o paciente chega no seu consultório com sintomas de hiperemia conjuntival, proptose leve e uma paresia abducente. Conservador, já que a literatura fala que a taxa de oclusão é significativa no baixo débito, embolização via arterial, embolização através do seu petroso inferior, embolização via venosa através da via facial, que no Marco Túlio já havia até comentado essas opções, ou embolização via venosa através do seio intercavernoso. Entendeu? O pessoal está votando aqui, doutor Augusto. Eu acho que fechar um minuto, Humberto. Ok, fechar em 1 minuto. Vamos dar mais 15 segundos aqui para o pessoal terminar de votar. Bom, estou encerrando aqui a enquete. Ótimo. Então, se a gente olhar aqui, 63% optaram pela embolização da via de seio petroso inferior, que é o que está descrito na literatura, né? O acesso mais curto. 25% pela via facial e 13%, ou 2 votos, pela via venosa através do seu intercavernoso. Muito legal a discussão. Então, eu acho que a gente só encerra aqui. Pode voltar para a tela, Humberto? Eu já encerrei. Voltou para vocês aí? Voltou, agora sim. Então, nós somos que nem vocês, a maioria. O que a gente fez? Pensamos em tratar, não pensamos conservador, porque a literatura fala, né, pacientes com fístula de baixo débito ou dural. Se os pacientes não tolerarem os sintomas ou sinais de morbidade ocular, o tratamento vascular é indicado para o paciente. E foi o que aconteceu. Ele tinha sintomas oculares. Então, via arterial venosa, a gente também pensou igual a vocês. A via arterial ela é colocada geralmente para fístula de alto débito. Fístula de baixo débito é muito difícil. Praticamente é raro você pensar nisso. E aí a gente pensou nisso. Uma via venosa, 3 semanas após a angiografia. A nossa máquina é uma X-Pro, então vocês podem imaginar a qualidade da imagem.
Os materiais que a gente usou foi microcatéter Ashman, microguia, 0,14, as micromolas, pedimos também agente líquido embolizante para poder estar à disposição e usamos o catéter Guider 6 Friend. Então a gente tentou a via oftálmica superior e inferior, sem sucesso, e o seio petoso inferior também sem acesso. Eu vou andar e volto aqui só para a gente ver. Então a gente fez que nem vocês pensaram. Primeiro tentamos pelo seio petoso. Se vocês pararem para ver, a impressão é que ele estava parcialmente trombosado aqui, a nossa impressão. A gente não conseguia acessar aqui. Tudo bem que aqui é uma fase precoce, mas mesmo tardiamente, ele não tinha acesso. Parecia que estava trombosado. A parte com a junção da transição sigmoide-jugular. E a via facial, toda vez que a gente passava por aqui, essa primeira parte superior da junção com a via oftálmica, ele não passava, o microguia não, ele ia, mas ele não progredia, como se tivesse uma hiperplasia, uma tortuosidade muito grande. E a via facial também, a comunicação que a gente achou aqui na parte de baixo, é que a via oftálmica, desculpa, inferior, é que ela estava também trombosada. Então, o que pensamos? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Então, a gente abortou o procedimento, já que a gente não teve acesso nem pelo petoso inferior, nem pelas veias oftálmicas, e o paciente foi para o CTI, evoluiu com hipertensão de difícil controle, a gente ficou na dúvida se isso podia ser álgico, piora da proptose e da queimose, a gente ficou na dúvida se isso podia ser por manipulação da veia, entendeu? E esse paciente ficou no CTI, no outro dia esse paciente conseguiu evadir do CTI, direto para casa. Saiu do hospital. Então, e agora a gente pensou, temos um paciente com muita dor e piora dos sintomas, e o que fazer, né? Foi isso que a gente pensou. Então, por sorte a nossa, no outro dia, era dia que eu atendo consultório, ele apareceu lá sem marcar, sem ligar para a secretária. E apareceu com esse quadro aqui. Vocês veem que piorou um pouco a proptose, mas a queimose não tem como não ver que piorou muito. Entendeu? Uma congestão venosa provavelmente muito grande aqui da quimose. E aí agora a gente pensou, já tentamos o catéter pelo seio petoso inferior, sem sucesso, tentamos pelo seio petoso inferior e não tinha sucesso. Então a gente pensou, vamos por livro, né? Pesquisar o que o pessoal tem feito aí. E aí a gente começou a ver algumas coisas. O White começou a descrever em 2007 os acessos transorbitais ou transorbitários, em que ele, por punção direta, cateterizava as veias oftálmicas inferior, superior. Também aqui o Barrow, em 2011, mostrando uma série de casos também, muito interessante, funcionando. Então, tanto uma punção inferolateral, para acessar a via oftálmica inferior, como uma punção superomedial, para acessar a via oftálmica superior. Então, a gente viu que estava começando a achar uma luz. Um artigo até também, não precisa ir muito longe, aqui mesmo, BH, do Padovani, mostrando 8 casos interessantes com 100% de acesso ao seio através de punção direta. Então, muito interessante. Então, achamos que estão começando a achar o caminho. Então, o que a gente propôs? Punção direta da via oftálmica, ou do seio cavernoso. Sem sucesso. Tanto pelo quadrante inferolateral, como pelo quadrante superomedial. Talvez a nossa dúvida, e aí aproveitamos que o Marco Túlio está aqui, o Venâncio também, e os outros colegas, da experiência deles. Como o globo dele piorou muito, até a manobra de você com o polegar rebater um pouco, isso foi difícil. Então, isso pode ter sido uma falha nossa, além da falta de tantos casos. O colega que nos ajudou tinha uns 3 casos e esse era o primeiro da nossa equipe. Então, provavelmente pode ter sido isso. Além do globo ocular difícil de rebater um pouco para você fazer o acesso. Então, esse paciente continuava. A gente não conseguiu punção direta, com a dor ocular intensa, usando derivado de opioide sem melhorar, e ele ligando, e ele doido da vida, pedindo para retirar o olho de todo jeito. Retira, por favor, o olho, doutor. Eu digo, não, a gente quer preservar a sua visão. Ele, doutor, eu quero melhorar. Então, a nossa proposta era, que nem vocês estão vendo aqui, o menino pegar nossas coisas e vazar. Mas não tinha essa opção. Essa opção não era proposta para a gente. Então, o que a gente pensou? Vamos entrar no olho literalmente. Aí tivemos uma participação de 2 colegas, o Vitor Mendes, oftalmo, e o Gerival da intervenção também, tinha experiência nesses casos. Então a gente pensou, vamos entrar no olho. E aí já tinha o Barrow também descrito essa anatomia muito bacana,
Teve até a participação de um colega nosso aqui, que a maioria conhece, o Cássius, entendeu? Na época que esteve lá, mostrando os acessos, tanto na porção posterior aqui, vocês veem à esquerda, como é que a oftálmica ela se desenha, obviamente que isso é um estudo cadavérico, e aqui na frente, como é que ela se junta, tanto com a veia supraorbitária, com a veia angular. Então, a gente pensou, é por aí. Então, no dia do procedimento, o paciente não tem dúvida porque que ele estava querendo que a gente tirasse o olho dele. Ele chegou e falou, doutor, não me incomoda se vocês tirarem o olho. Eu digo, essa não é a proposta. Então, por quê? Porque estava praticamente para fora tudo, a conjuntiva. Então, o que a gente fez? Primeiro à direita aqui, uma incisão na prega palpebral superior, uma incisão muito pequena. Em menos de 30 minutos, a gente já estava com, isso é óbvio, o oftalmo, já estava com a via oftálmica exposta aqui. Aí a gente pode pensar, então, beleza, 30 minutos o procedimento acabou. O grande problema é que agora a gente começou a entender por que esse paciente, a gente não conseguia cateterizar por via tradicional, por via endovascular. Esse paciente, ele tinha muito provavelmente, ele tinha uma tortuosidade excessiva dessa via oftálmica e junto com muita, não sei se trombose ou hiperplasia intimal, que era muito difícil progredir. Então, o que a gente pensou? Tentamos primeiro um Gelco funcionar isso sob visão direta, obviamente com o Gelco 20, mas a gente percebeu que o Gelco 20 ele não passava o microcatete e a gente queria manter uma bainha, né, para sustentar lá. Então, a gente tentou o Gelco 18. Conseguimos. Eu peço desculpa aqui, eu juro que eu não lembro o que essa Bacal está fazendo aqui, mas vocês veem aqui na segunda imagem, à direita, o Gelco 18 dentro da fissura orbitária superior e por dentro dele a gente conseguiu passar um 0,14, que anatomicamente está dentro do seio cavernoso, e aqui à esquerda um microcatete Eschmann, no que não tem dúvida, a gente fez uma angiografia, a gente estava com vertebral dentro da carótida interna para fazer as séries angiográficas e confirmando que estava dentro do seio cavernoso junto à carótida cavernosa. Então aí, teoricamente, a parte difícil praticamente acabou. O que a gente fez? Enchemos de mola, as molas começaram a ir perfeitamente para a parte posterior do seio cavernoso, excelente, mas principalmente para a parte anterior, que era onde tinha mais sintomas. E aí eu acho que como uma máxima, né, toda vez que você tem fístula carótida cavernosa, principalmente com sintomas oculares, a máxima é fechar pelo menos uma porção da via oftálmica superior, foi o que a gente fez. Óbvio que aqui eu não coloquei um tardio, mas você vê que ainda pacifica um pouco a porção posterior, mas pouca. Provavelmente trombosaria, nossa opinião, e esse paciente não tem, os sintomas deles eram oculares, então a gente não preocupou muito. Uma visão da carótida externa, vocês veem que não tem mais nenhuma opacificação, nem na fase intermediária, mas vocês veem até uma hiperemia, uma hipervascularização palpebral, muito provavelmente pelo estresse que estava sofrendo aquela pálpebra, aquele olho desse paciente. No pós-operatório imediato, vocês veem estubado o paciente e uma incisão muito discreta, aqui é sangue, tá? Muito discreta no olho, e você já vê que aquela queimose praticamente já não existe mais. 2 semanas da polibilização, ele voltou, tirou os pontos, vocês veem sem os pontos, isso aqui fica, então quem faz acesso pela pálpebra dissecando sabe que fica uma ptose na fase aguda, vocês veem que ele já não tem mais nenhuma queimose, ainda tem hiperemia conjuntival. E esse paciente, a gente propôs fazer um controle. Depois vocês falam quanto tempo vocês fazem. Obviamente que o controle clínico é o melhor, mas a gente propôs fazer o controle clínico. A gente fazer um controle clínico dele, um controle angiográfico em 2 a 4 meses. Só que esse paciente, quem disse? Enquanto ele estava com a dor e com o olho praticamente para fora, ele ficava ligando direto para a secretária, para a gente o tempo todo. Depois que melhorou, ele sumiu. Depois das 2 semanas. E a gente não tentou. E eu fiquei preocupado. Será que esse paciente piorou e apareceu no consultório de algum dos colegas que estão aqui? Eu falei, Cleito, vamos entrar em contato com esse cara. Aí entramos em contato essa semana, coincidentemente. Depois de 1000 ligações, ele atendeu o telefone. Eu falei, cara, como é que você tá? Ele, tô bem. Me manda uma foto, pelo menos. Ele estava dentro do trabalho. Aí mandou uma foto, 1 ano depois do procedimento. Então a gente vê que a incisão do oftalmo fica praticamente na prega, palpebral superior. Vocês veem que ele não tem queimose mais nenhuma e nenhuma hemorragia conjuntival. Fala que está muito bem, enxergando bem, mas não quer voltar de jeito algum para fazer controle.
Então, o que a gente leva de conclusão desse caso? A princípio, para a gente depois trocar opinião e experiência com vocês. As fístulas carota cavernosa devem ser estudadas angiograficamente de forma completa. Óbvio, carota interna e vertebral bilateralmente, mas principalmente as carotas externas, não esquecer disso, por causa de contribuição mista. O tratamento das fístulas carota cavernosas durais dependerão principalmente dos sintomas oculares. Isso vai ser o que vai nos nortear. E o acesso cirúrgico, por dissecção do globo ocular, ele fornece um acesso rápido e direto à veia oftálmica superior. O grande problema é que a gente depende de um cirurgião oftalmológico experiente, que pode ser isso um grande questionamento em relação à punção direta e os outros acessos. Obrigado. Aqui a imagem de Aracaju, para quem não conhece, sinta-se convidado. Obrigado. Então pensa comigo. É melhor ser um corno feliz. Parabéns aí, Augusto. Muito bacana o caso. Bem desafiador, né? Como sempre. Inicialmente você já... Não sei se as perguntas vão ser agora, Humberto, ou vai ser no final, o Marco Túlio vai conduzir. Bom, talvez, Renan, se fosse bom você emendar seu caso, e aí no final a gente abre para as perguntas e também para a questão da moderação. O que você acha? Isso, perfeito. E o Marcão conduz. Perfeito. Então, vou aproveitar, né, Renan, já que você entrou aí, vou te apresentar para a turma, né? Agora, o Venâncio vai apresentar o segundo caso, né? O Augusto apresentou o primeiro. Doutor Luiz Venâncio Fonseca é neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista do Hospital São João de Deus e do Hospital Santa Mônica, em Divinópolis. E vai apresentar o segundo caso também de uma fístula dural do seio cavernoso, aonde foi necessário um acesso aí um pouco fora do convencional. Não é isso mesmo? Isso aí. Tá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, ver se... Todos estão vendo aí, só para dar um ok? Tudo ok, doutor Venâncio? Sim. Tá. Primeiramente, queria agradecer também o convite, Humberto, além de um grande amigo aí, um grande profissional, e eu acho que isso foi talvez uma das coisas mais bacanas aí ultimamente, para a gente começar a reunir os serviços, integrando os serviços aí, fazer umas discussões com grande rendimento, né, no aprendizado de todo mundo. Esse tema aí é um tema que eu gosto bastante, é um tema bastante desafiador, talvez até pela minha formação, né? O Marco Túlio aí, sem dúvida, aí, um dos grandes entendedores do assunto. E difícil a gente falar desse tema aí com ele presente como moderador, né? Vai acabar deixando a gente aí de pernas curtas. Mas vamos lá, vou começar. Foi um caso interessante. E só um pouquinho. Então, eu acho que o tema também, por ser um tema, uma doença rara, eu vou acabar parafraseando Augusto em alguns slides. Eu acho que até a literatura é restrita nesse tema. Então, a gente vai acabar repetindo alguns slides. Mas só para fazer uma introdução aí, eu trabalho num Complexo de Saúde São João de Deus, o Hospital Santa Mônica, em Divinópolis. É uma equipe de neurocirurgião aí, o Thales, o Bruno Guilherme, o Luiz Alberto, eu. Da equipe, só eu como neurointervencionista, então tem uma ajuda também de uma equipe de Belo Horizonte, onde eu também faço parte, e os residentes lá acabam vindo ajudando bastante, o Dr. Robert, Tiago também é ex-residente, e o Rogério também, do Biocó. Esse é o Hospital Santa Mônica, esse é o São João de Deus, sem dúvida o maior da região, ele é o terceiro maior do estado, né, perdendo apenas para o Santa Casa e o Hospital Márcio Cunha de Ipatinga, então tem por volta aí de 500 leitos, é um hospital bem grande na região, que drena aproximadamente 1.800.000 pessoas. Então, uma região bem farta aí de casos, de casuística. O paciente é um paciente masculino, 66 anos, é um paciente que inicialmente começou com sintoma de diplopia, oftalmoparesia progressiva. Os familiares relataram que procuraram assistência médica por diversas ocasiões, começando com clínico, foi no próprio cardiologista dele, até chegar no oftalmologista,
e daí o oftalmologista encaminhar, né, para um neuro e fazer na propedêutica. Esse era o sintoma ocular, essa era a imagem, né, correspondendo ao sintoma ocular dele. Então, a proptose, uma quimose aí do lado direito, uma congestão e com hiperemia conjuntival bem importante. Esse paciente, nesse meio tempo aí de propedêutica, de encaminhamento para um especialista, ele sofreu um mal súbito em casa, teve uma crise convulsiva, tônico generalizada, foi levado via SAMU para a sala vermelha do hospital. E há uma tomografia da ocasião, não tenho ela agora aqui, mas mostrava uma hemorragia temporal, totalmente fora do habitual, que não tinha padrão de TCE, que não tinha padrão de hemorragia, enfim, hipertensiva ou qualquer outra etiologia. Então, o que nos faz pensar, logicamente, obviamente, pela clínica do paciente, pela até a foto que eu mostrei aí dos sintomas oculares, uma provável doença vascular. Então, ele foi prontamente angiografado, esse paciente foi conduzido aí até a hemodinâmica. Essas são as imagens da arteriografia. Então, como você pode ver, é bem interessante, né, a imagem da angiografia, que você percebe aí um blush, um shunt ali próximo à carótida do segmento cavernoso, até a fase tardia com essa opacificação, que nos faz pensar aí numa comunicação anômala, né, um shunt arteriovenoso ali próximo da carótida cavernosa ali no segmento cavernoso da carótida interna. Foi feita a angiografia também do eixo carotídeo externo e, como vocês podem ver, também uma opacificação desse ponto fistuloso aí com ectasia, né, uma congestão venosa importante. Esse aí é uma imagem estática, mas na imagem dinâmica, né, durante a angiografia, era nítido a congestão venosa com redirecionamento de fluxo, tinha fluxo retrógrado, inclusive, para a veia cortical, que obviamente explica até a sintomatologia do paciente, né, que sangrou nessa região temporal. E fazendo uma imagem aqui mais ampla da carótida externa, então essa doença ela é desafiadora por natureza, exatamente por isso, porque é uma doença mais reclusa, né? Então você não tem um pedículo vascular bem visível para você ter acesso à doença. Então no eixo interno da carótida interna a gente vê que fica aqueles ramos meníngeos ali, mas sem nenhum pedículo vascular grande, né, de acesso. E tanto quanto na carótida externa também a gente vê o blush, né, a opacificação da doença, mas sem nenhum ramo ali, sem nenhum acesso objetivo. É isso que nos torna aí uma doença das mais difíceis de tratamento. Acho que quanto ao diagnóstico, esse não é o problema, assim, a doença ela é facilmente diagnosticada, né, pela queixa muito comum do paciente. Então, tem uma fístula carotídea aí, bem demonstrada aí pela imagem. E parafraseando o Augusto aí, também daquela classificação de Barrow, uma classificação antiga que a gente usa muito mais para a gente basicamente classificar a doença e ver de que lado que foi o mecanismo aí, a etiologia, o início de tudo. Então aqui só para exemplificar para vocês, ela é dividida em A, B, C e D. O tipo A é um tipo diferente dos outros, que é chamado de uma fístula carótida cavernosa de alto fluxo. Então, é basicamente uma fístula associada aí a mecanismos traumáticos, né? Traumatismo craniano de alto impacto, geralmente pacientes até do João 23, né? Com alta cinética e energia do trauma. Então, é basicamente um rasgo, né? Digamos assim, na carótida e uma comunicação errada ali com o seio cavernoso. Então, faz uma fístula de altíssimo débito. O paciente fica muito sintomático, às vezes até na própria internação ali do João 23. Estou usando como exemplo o João 23, que é o maior hospital da América Latina no trauma, então apesar de ser uma doença rara, vira e mexe a gente encontra paciente lá assim dessa forma. Os outros tipos, B, C e D, são tipos indiretos, ou seja, de baixo fluxo, que é do nosso interesse hoje na aula. São fístulas. O tipo B, por exemplo, são por suprimento vascular do eixo interno, né, da carótida interna, seja ele pelo ramo meningo-hipofisário ou tronco ínfero-lateral, ou às vezes pelo ramo externo, através dos ramos distais da maxilar, ou até ramos meníngeos também. Ou no tipo D, que inclusive é o do nosso caso, em questão, ele tem uma nutrição mista, né? Como vocês podem ver, o blush apareceu tanto do eixo interno quanto externo, então Barrow tipo D. Nessa imagem também, que a gente fica mais claro
o que eu acabei de falar, né? O tipo A, que é como se fosse um rasgo na artéria, então a comunicação direta de altíssimo fluxo, geralmente provocado por trauma, como eu mencionei. E o tipo B, C e D, aqui como ramos da própria carótida interna, ou como quando tem ramos da carótida externa, ou de forma mista. Do tratamento, eu acho que também não há dúvida, assim, hoje em dia você falar em tratamento de cirurgia convencional para fístula de carótida cavernosa virou praticamente obsoleto. Tanto pelo acesso dificultado ao seio, como todo mundo sabe, né, uma anatomia bastante complexa, de difícil acesso por craniotomia, por ter essa congestão venosa, né, então o paciente sangraria desde o início até na própria incisão de pele. Então isso realmente a gente não pensa inicialmente. É basicamente uma doença de tratamento endovascular. Agora, a estratégia que vem no desafio, como que eu vou tratar, como que eu vou chegar até essa fístula? Depois que eu chegar, o que eu vou fazer para ocluir esse ponto, né? Esse ponto fistuloso aí, seja ele por mola, por agente embolizante, por cola, isso tudo que nos torna aí um desafio, uma reunião de equipe ali, uma decisão em conjunto, que realmente não é fácil. Então, em relação ao tratamento vascular, problemas, não diria problema, mas sim quebra-cabeça, né? O que a gente vai fazer para a gente chegar à doença e tratar dessa forma? O acesso é factível pela via arterial, pela via venosa, a gente vai chegar até, pela anatomia ser complexa, a gente vai chegar até o ponto fistuloso, que é do nosso interesse. Não adianta a gente chegar só no blush da fístula e não acertar exatamente aonde que está esse ponto fistuloso para ser ocluído. O posicionamento do microcatéter também é muito importante. Se o seu microcatéter não está bem posicionado, você às vezes pode ter insucesso no seu tratamento, seja às vezes por não ocluir o ponto fistuloso, às vezes por até perder o seu acesso e ficar difícil de chegar até o ponto fistuloso novamente. E isso é muito importante, eu acho que fazendo uma analogia grosseira aí com a outra doença que a gente trata bastante também, a MAVE, né, a malformação arteriovenosa, que é tema recente de congressos, tudo, essas oclusões compartimentais da MAVE, né, tem se falado muito isso, que às vezes o paciente tem um benefício, um compartimento ali que se oclui com aneurisma ou, enfim, com algum outro instabilidade, e o paciente tem benefício dessa forma sendo tratado. Diferente disso, a fístula, ela ou você oclui ou você não oclui. Então, a doença ela só cura quando você fecha ela. Então, tratamentos paliativos para fístulas não funcionam. A fístula recanaliza, redireciona o fluxo e o paciente continua piorando. Então, nesse caso, a gente tem que entrar para acabar com a doença. Então, partindo para isso, a embolização dessa fístula em questão, carótida cavernosa indireta do tipo D, eu até queria saber a opinião de todos aí, se o Humberto puder pôr a enquete aí, o que a maioria, uma pergunta bem básica e objetiva, o que a maioria pensaria em fazer nesse momento, uma via transarterial ou transvenosa para tratamento aí da doença em questão. Vamos deixar uns 30 segundos aí, né, Humberto? Só para não... Ok, vamos deixar 30 segundos e eu encerro a enquete e abro o resultado. A grande maioria aí, já em torno de 80% aí, preferindo a via de acesso venosa, né? Seguindo aí os trabalhos da literatura, acho que não poderia ser diferente o pensamento. Essa doença, inicialmente, a gente pensa em fazer transvenosa mesmo, foi 75% no total. Bacana. Então, o que a maioria pensou, a gente também pensou no dia, né? Então, vamos partir aí para a via venosa. A gente pensou que dessa forma aí seria praticamente impossível entrar por esses ramos distais da artéria maxilar, como também pelos ramos meníngeos, de uma forma segura que seria na carótida externa, mas nesse caso inviável aí por conta de calibre mesmo, né, dos vasos e difícil aí cateterização. O eixo interno, nem, né, assim, evito até de comentar, porque não tem nem como a gente entrar ali naqueles ramos meníngeos ali em torno da doença e com um grande risco ali de embolizar para dentro da carótida interna e provocar um AVC intraoperatório ali, um tromboembolismo intraoperatório. Então, nesse caso, foi realmente optado pela embolização transvenosa
né, para tratamento dessa fístula. Aqui eu não pus todas as imagens, senão fica uma coisa até bem extensa, mas esse paciente, ele não tinha o seio petroso inferior do lado direito, ele estava trombosado, né, como a própria presença da doença ali acaba por congestão fazendo isso. Então, a única alternativa que a gente tinha no dia era o acesso por via venosa do lado contralateral, ou seja, pelo seio petroso inferior do lado esquerdo, tendo que cruzar o seio intercavernoso e cair do outro lado, lá da fístula, onde estava o ponto fistuloso à direita. Então, daí foi o primeiro desafio da doença. Então, a gente não estava nem do lado da doença, a gente precisava de ter um caminho longo até chegar a ela. E tempo prolongado de procedimento, mas fomos tentando, fomos recanalizando alguns vasos até conseguir acesso pelo seio petroso inferior ao seio cavernoso. Isso aí já é o microguia, a gente fazendo o cruzamento para o outro lado. Isso é uma imagem do suporte que a gente tinha no dia. Então, é um catéter de suporte proximal Neuromax, é um sistema triaxial ao Neuron 0,70 e aí, por fim, o microcatéter com microguia aí acessando o seio cavernoso. Caminho longo, foi escolhido aí uma embolização por Onyx, né, nessa ocasião. E essa é uma imagem muito bacana, assim, até a gente nos faz refletir no dia lá, né, de algum posicionamento do microcatéter, ou do fio, guia, que seja. Então, eu cheguei até próximo ao ponto fistuloso e ali, por muita tentativa, realmente estava muito difícil, anatomia complicada, paciente mais idoso, né, tinha aproximadamente 70 anos. Então, uma dessas manobras, eu comecei a injetar o Onyx e no controle do Onyx, eu percebi, não sei se vocês percebem alguma coisa diferente nesse slide, mas não sei se vocês estão vendo também a ponta da seta, mas aqui, como a gente pode ver, tem uma coluna de contraste descendo na porção petroclival, que era assustadora no dia, ela pulsava junto com a basilar. Então, teve um extravasamento de contraste por, logicamente, uma complicação intraoperatória, uma perfuração da parede posterior do seio e começou a extravasar sangue. O próprio anestesista, na hora, perguntou se tinha acontecido alguma coisa, fez uma desautonomia ao paciente, mas logo ele reverteu, melhorou e a pupila, o restante da parte clínica dele estava estável. Eu optei por continuar a injeção, fiz uma injeção mais firme para a gente tentar conseguir tamponar esse pertuito feito, né, de forma iatrogênica. Isso aqui é a ponta da seta indicando aqui essa coluna de contraste. E a partir daí, com a injeção do Onyx, aí vocês podem ver um cast mais denso aqui do Onyx, essa coluna começou a sumir, começou a parar de pulsar inicialmente, depois ela começou a ficar com a densidade mais leve, mais discreta, o que a gente pensou de ter parado aí de sangrar. Fiquei até receoso na hora, pensando se a gente faria uma tomografia, mas já tinha tanto tempo ali que depois do controle, quando a gente viu que parou realmente de sangrar, que tinha tamponado esse ponto fistuloso, na verdade esse orifício, né, iatrogênico perfurado, eu acabei pensando que eu teria também com isso ocluído o ponto fistuloso e tratado a doença do paciente. Então foi feita uma arteriografia de controle e, por infelicidade, né, apesar de todos os contratempos, a doença ainda existia. Então você pode ver que ela até diminuiu a densidade ou pacificação dela, mas a doença ainda existe e, conforme eu havia falado agora, essa doença ou você oclui ou não oclui, não existe tratamento parcial. Então, uma decisão em conjunto lá, o que a gente faria, porque a princípio o lado direito a gente não tinha desde o início, né? Ela estava trombosada, seio petroso do lado direito. Do lado esquerdo, a gente entrou pelo seio petroso com muita dificuldade, chegou a esse local e depois de todas as complicações perdemos o acesso. Então, não teria mais esse acesso também pelo lado esquerdo. O eixo carotídeo interno, impossível, né? Conforme eu já falei, e o eixo externo também, pelo lumen, né, pelo calibre dos ramos, também não seria viável chegar até a fístula. Então, o que fazer? Parar, já tinha por volta aí de 4, 5 horas de procedimento, parar com complicação, sem tratamento efetivo do paciente muito sintomático, com inclusive hemorragia, ou seja, repercussão intracraniana aí dessa congestão por refluxo cortical. Não, vamos continuar. Então, não nos restou outra opção a não ser a punção transorbitária.
Isso é uma técnica muito bacana, eu acho que tem até a mesma imagem aí que o Augusto pôs na apresentação dele, né, exemplificando aí essa entrada na veia oftálmica inferior. Mas eu achei muito bacana, assim, não foi à toa, acho que até tenho orgulho de falar que um dos trabalhos são raros de acontecer essa doença e também a literatura é bem restrita. E um dos trabalhos aí é lá do grupo lá que eu fiz a formação, né, o Felipe tomando a frente aí do estudo, em alguns casos aí mostrando como que se faz essa punção transorbitária. Tive o prazer, né, e a honra de fazer isso durante a formação em 2 oportunidades lá no Hospital das Clínicas. Acabei fazendo também um caso na minha temporada lá na França. Então, na hora, a gente optou por fazer esse acesso aí orbitário. Aqui só falando um pouco desse acesso, como que seria. Então, a gente teria aí 2 acessos, ou superior ou inferior, para chegar no ponto em questão aqui, que é o seio cavernoso. A gente pode ou rebater o olho com a polpa digital, você faz uma pressão inferior para o globo ocular cair um pouco, e com auxílio da radioscopia, você vai com uma agulha G22, vai palpando o rebordo orbitário com direção à fissura orbitária superior, até cair na veia oftálmica superior e ter o seu acesso ao seio. Logicamente, sempre saindo fora aí do canal óptico, né, para não ter nenhuma lesão inadvertida do nervo óptico e das outras estruturas ali presentes. Essa porção é mais do terço medial, superior medial para o acesso superior e do médio lateral para a porção inferior. Então, aqui é uma figura do próprio artigo, né, de um outro artigo, mostrando aqui depois da punção, ele introduziu um introdutor 4F, né, para você ter o suporte aqui para depois a entrada do material. Então, essa punção transorbitária, acabei fotografando no dia, a gente fez então com a agulha RAC G22, é aquela agulha de punção lombar mesmo, que a gente usa aí habitualmente, todos os dias no pronto-socorro. Então, aqui, como vocês podem ver, o paciente bem sintomático, uma proptose, quimose. Então, a gente rebate o olho, a porção inferior, para a porção inferior e funciona superiormente aqui, palpando o rebordo orbitário, olhando a radioscopia, fazendo também um roadmap negativo para a gente também sair fora da carótida, né, para não ter nenhuma punção inadvertida da carótida, que seria uma das complicações graves, com hemorragia subaracnoideia. E uma imagem muito bacana também do dia, a agulha aqui com entrada no olho do paciente, indo em direção. A gente aqui já teve um grande ganho, que já o cast de Onyx também nos orientou aqui na direção da agulha. E essa imagem também é muito bacana, porque a gente vê exatamente a órbita com a agulha entrando lateralmente aqui, medialmente, na verdade, ao canal óptico, né, tentando aí se livrar das complicações de punção inadvertida dos nervos, né, que passam por ali. E aí foi feito o cateterismo, né, do seio cavernoso, foi optado nesse momento agora por embolização através de micromolas. Então começou o cast, isso aí é um cast inicial. Depois a gente fez o cast intermediário e no cast final você pode ver um cast bem denso aí de micromolas ao lado da parte onde foi feito com o cast de Onyx e em torno ali do eixo carotídeo onde estava o ponto fistuloso. Foi feito um controle logo depois, como vocês podem ver, um controle bem efetivo, com oclusão completa da doença, bem satisfatória, aqui a imagem em AP, a série angiográfica de controle em AP, mostrando a resolução completa da doença, e a imagem da externa, né, onde a gente via aquele blush bem evidente, e agora no controle angiográfico pós-embolização de punção transorbitária com a oclusão completa da fístula, então sinalizando que realmente a doença agora estava resolvida, mesmo que após quase 8 horas de procedimento. Isso aí já é a foto do paciente no primeiro DPO, no CTI, então o paciente acordou bem, sem déficit, lúcido, orientado, ele piorou um pouquinho a parte ocular. Isso também é muito descrito na literatura, né? O paciente piorar essa parte de hiperemia conjuntival, essa congestão, até pela própria manipulação, mas não tem correlação com hematoma retrobulbar, né? Que seria uma complicação gravíssima. Então, essa piora é muito mais por manipulação do que complicação inadvertida, enfim, ou algum outro tipo de sintoma. Esse paciente,
ele manteve, né, oftalmoparesia ali, equimose-proptose no pós-op imediato, mas foi liberado aí sem novos déficits focais. E no follow-up aí, 2 meses depois, ele já estava no consultório, extremamente agradecido. Essa é a foto dele no dia lá, assim, praticamente você não percebe que teve qualquer manipulação desse paciente, né? Então, bem efetivo. Se a gente olhar a imagem antiga e a de agora, parece até outra pessoa. Então, voltando aqui, minha conclusão, eu vou parafrasear aí o Felipe, o Marco Túlio e o restante aí dos que descreveram a técnica, né? Eu acho que a punção transorbitária, ela não deve ser inicialmente pensada. Logicamente, ela tem seus riscos, é difícil, é complexo, mas ela pode sim ser uma alternativa bem efetiva no tratamento, sobretudo desses pacientes que estão sem acesso à doença inicial ou que vocês perderam o acesso, né, durante o tratamento. Então, deve-se pensar na punção transorbitária. Ela está bem descrita, você lendo, você vendo e treinando, você consegue fazer um tratamento efetivo através dela. Isso aqui é só o workstation aí onde a gente trabalha, aí no Hospital Santa Mônica, a equipe aí, as meninas ajudam bastante lá da enfermagem a gente. E é isso. Queria agradecer mais uma vez aí. E agora deixar a palavra aí com o expert aí. Vamos ver o que ele tem aí de pergunta para a gente aí. Dr. Marco Túlio. Então, boa noite de novo. Primeiro, sim, parabenizar vocês, né? Porque isso é vida real, né? Quem acha que vai conseguir tratar todas as fístulas durais do seio cavernoso pelo seio petroso inferior ou pelo acesso, né, veia facial, veia oftálmico superior, está enganado. Então, acho que o primeiro comentário que eu posso fazer, assim, eu fico impressionado com a literatura quando alguém descreve, por exemplo, que tratou 95% dos casos pelo seio petroso inferior. Assim, eu me sinto muito limitado porque eu não vejo dessa forma. Inclusive porque, se a gente for olhar as variações anatômicas do seio petroso inferior, a gente vê que uma grande parte dos casos, inclusive, ele não é acessível, né? Independente da condição ser patológica ou não, né? Então, parabéns para vocês dois, porque vocês mostraram 2 casos que foram muito nosso dia a dia. Então, eu fico até impressionado com as poucas descrições que existem seja de acesso cirúrgico para o seio cavernoso, como dissecção da veia, como o Augusto mostrou, então punção direta, como o Venâncio mostrou, porque no nosso dia a dia a gente vê essas dificuldades com mais frequência do que o pessoal descreve na literatura. Então, eu vou tentar ser breve. Parabéns, os casos foram fantásticos, acho que foi muito bom. A primeira é a nossa própria experiência. Então, primeiro, assim, em quantos % dos casos que a gente consegue entrar no seio cavernoso numa situação de fístula arteriovenosa dural? Vamos esquecer, nós não estamos falando de cateterismo do seio petroso inferior para dosagem de, né, hormônio. Nós não estamos falando de acesso ao seio cavernoso por outro motivo. A gente está falando dentro de um contexto patológico onde existe uma fístula dural. No máximo 80%. Então, essa é a nossa experiência. Então, 20% dos casos vão necessitar de algum tipo de acesso diferente ao seio cavernoso, que não seja o seio petroso inferior e que também não seja, né, a veia oftálmica superior pela veia facial. Então, o que o Venâncio mostrou e que o Augusto mostrou... Maurílio Pinto. Alô? Tem alguém na linha aí, Giovanni Maurílio Pinto. Então, assim, mais ou menos aí, 20% dos casos a gente não vai conseguir entrar por esses acessos. Então, acho que a primeira questão é que eles mostraram vida real, assim, né? Eu acho muito legal isso. Então, eu queria fazer alguns comentários primeiro, assim, sobre, primeiro, a nossa experiência, que é exatamente essa. 80% dos casos a gente consegue entrar por esse acesso, 20% não, né? E por que a gente não consegue entrar? Então, a gente tem que descrever, assim, quais são as causas de insucesso para o acesso ao seio cavernoso. Eu acho que vale a pena a gente discutir isso, né? Uhum. Por que a gente não consegue entrar no seio cavernoso? Primeiro, às vezes o seio petroso inferior, ele nem existe daquele lado. Então, não espere que em todos os casos o seio petroso inferior vai existir. Muitas vezes as pessoas acham que ele está trombosado. Ele não está.
Então, em algumas séries, em até 16% dos casos, o hipertrófico inferior é aplásico. Ele não existe, né? Então, esse é o primeiro problema. Segundo, não necessariamente a gente vai conseguir ver a veia oftálmica superior. Esse é outro problema, né? Além disso, às vezes você entra dentro do seio cavernoso pelo outro lado e tenta cruzar para o outro lado, mas o seio intercavernoso não te dá acesso. É outro problema, né? E às vezes você entra, consegue chegar mais ou menos aonde você acredita que está o lugar certo, mas não consegue colocar o agente líquido ou o cóio no lugar desejado. Aconteceu com Venâncio. Então, existem muitas dificuldades. O seio cavernoso é muito trabeculado. Às vezes a conexão e o ponto da fístula, ele está do lado de onde você está, mas você não chegou nele, né? Então, são limitações que existem em relação a isso. Então, assim, existem algumas limitações para o seio cavernoso que a gente tem que conhecer e tem que saber que pode acontecer. Então, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco só alguns detalhes sobre a punção orbitária, mas eu queria comentar um pouco do caso do Augusto e um pouco do caso do Venâncio antes da gente abrir para as perguntas aí. Eu vou tentar ser breve. Então, primeiro, o acesso cirúrgico, ele foi desenvolvido, inclusive, antes do acesso endovascular pela via facial e pela veia oftálmica superior. Então, antes, por exemplo, de alguém pensar que poderia ir e chegar dentro do seio cavernoso pela veia facial e pela veia oftálmica superior, alguém pensou antes em dissecar a veia oftálmica superior e fazer o que Augusto fez. Então, o acesso cirúrgico, ele foi descrito antes, né? Mas ele possui algumas limitações, o que não aconteceu no caso do Augusto. Então, por exemplo, se a veia oftálmica superior for pouco dilatada, que não é no caso dele, ou então se ela for muito profunda e você não identificar o coto mais próximo da parte externa, é muito difícil fazer o acesso cirúrgico. Então, o caso do Augusto foi favorável ao acesso cirúrgico, por quê? Porque a gente, inclusive, conseguiu ver a raiz superior e a raiz inferior da veia oftálmica superior. Mas, às vezes, ele não seria favorável se, porventura, só houvesse um enchimento proximal da veia oftálmica superior. Isso é uma vantagem enorme da punção direta. Porque a punção direta não depende da visualização do coto distal da veia oftálmica superior, né? Então, o caso específico do Augusto permitiu que fosse feito isso, porque a veia oftálmica superior foi visibilizada, inclusive, próximo ao seu trajeto da pálpebra na raiz superior, né? Eu acho que é um comentário interessante para ser feito. Segundo, em relação à cirurgia, existem desvantagens em relação à cirurgia, nós temos que comentar. Então, infecção é uma desvantagem, né? A questão cosmética é uma desvantagem. Por mais que tenha um hematoma pós-punção transorbitária, mas é diferente de uma incisão na pálpebra. O caso do Augusto ficou ótimo, mas é uma suposta desvantagem, né? E a terceira desvantagem que ele não teve, então ele conseguiu viabilizar isso, é a necessidade de um cirurgião experiente para fazer isso. Que é difícil, às vezes, depende do centro onde a gente está. Eu acho que é um comentário que eu teria que fazer aqui, que eu acho que é importante a gente falar, né? Segundo, que eu acho importantíssimo, assim, que eu não vi, que eu acho que é legal, o Augusto comentou que ele teve dificuldade em entrar na raiz superior da veia oftálmica superior, e na raiz inferior ele nem conseguiu porque ela estava trombosada, né, Augusto? Essa nem passou, né? Essa foi a impressão, a gente não conseguia. E eu acho legal, assim, a gente sempre mostrar na angiografia a junção da veia facial com a veia jugular interna, ou então aonde ela desemboca, né? Então, além de mostrar ali a raiz superior e a raiz inferior, que você mostrou, é entender aonde a veia jugular interna desembocou na veia... Desculpa, aonde a veia facial desembocou na veia jugular interna, ou então na veia jugular externa, ou então na veia subclave, não importa, nas variantes que existem. Então, em termos de documentação do seu caso, vale a pena você acrescentar a imagem, porque você conseguiu entrar na veia facial, né? Você entrou e a dificuldade foi entrar, na verdade, na oftálmica, né? Eu acho que é um negócio legal para o seu caso ficar todo bem documentado, e é um comentário que eu faria, porque... Obrigado. Terceira situação que eu acho muito importante lembrar sempre, gente, a raiz inferior da veia oftálmica é a continuação da veia facial em direção à veia oftálmica superior.
Então, sempre tente pegar a raiz inferior, porque a raiz superior é mais tortuosa, ela tem mais looping e elas se comunicam com o sistema supratroclear e com o sistema supraorbitário, com o sistema frontal. Então, existe uma tendência do nosso fio guia em direção à raiz superior e ele vai em direção ao sistema frontal do scalp, que não é o que a gente deseja. Então, sempre lembrar que a raiz inferior é o melhor caminho. Então, são os comentários em relação ao Augusto aí, para ser rápido. Muito obrigado. Em relação ao caso do Venâncio, acho que muito legal primeiro descrever hemorragia, né? Fístula dural do seio cavernoso pode apresentar refluxo venoso cortical. Nós vimos um exemplo que o caso Venâncio mostrou, né? Em algumas situações é 9%, em outras séries 11%, não importa, mas existe chance de sangrar. Olha o caso dele, se manifestou com sangramento. Então o Felipe conta isso direto, quando ele estava em Limoges, fazendo lá a formação dele com o Charbel, internou uma fístula dural do seio cavernoso, internou de noite, Charbel programou para fazer o procedimento de manhã cedo e a fístula sangrou da madrugada. Então, para mim, fístula com refluxo venoso cortical do seio cavernoso tem que ser tratado o quanto antes. Então, acho que um exemplo bacana que o Venâncio mostrou que é uma prova disso. O paciente sangrou, inclusive, né, foi a apresentação clínica da fístula. Segundo, sobre perfuração do seio petroso. Existem pouquíssimas descrições na literatura. Na nossa série das fístulas do seio cavernoso, com 63 casos, a gente publicou junto com o pessoal de Ribeirão, a gente teve uma perfuração, o caso foi meu, eu perfurei o seio petroso, é uma complicação assustadora, porque o sangue extravasa ali para frente do clivus, mas raramente ela causa transtorno clínico, foi o que aconteceu com o seu paciente. Então pode ter hematoma extradural, que é raro, mas na maioria das vezes o hematoma é hemorragia subaracnoide. Mas foi legal você ter mostrado que isso pode acontecer e a gente tem que ficar esperto, porque o seio petroso, às vezes, no excesso da nossa manipulação, pode ser perfurado, né? Achei legal mostrar isso aí. Além disso, terminando, estou no tempo, eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisas sobre o acesso, então vou compartilhar minha tela aqui, que eu acho legal também. Alguns detalhes aí sobre... Só um minuto. Minha tela foi compartilhada com vocês aí? Sim. Tá. Ok, então, eu acho, assim, eu sou um defensor da punção transorbitária, até por, às vezes, limitação técnica nossa de não conseguir resolver 20% dos casos. É claro que nesses 20% não foram todos puncionados, então é claro que a gente tem acesso por via transarterial, nós temos acesso pelo seio petroso superior, por aí vai, mas mais ou menos 7 a 8% dos casos da nossa experiência são tratados por punção direta. Tá? Então, a gente sempre usa, como o Venâncio mostrou, a agulha 22, seja para fazer a punção na parte superomedial, como fazer o acesso inferolateral. Então, existem duas descrições técnicas. Supostamente, o acesso inferolateral tem menos chance de lesão nervo óptico do que o superomedial, mas eu prefiro fazer o superomedial por questão ergonômica, eu acho melhor. O Venâncio também fez dessa forma, acho que é uma questão de até influência da formação, eu prefiro fazer superomedial. Lembrar desse detalhe anatômico que é muito importante, é aí que a turma, às vezes, não consegue entender e, às vezes, cria uma dificuldade. Lembrar que o canal óptico, a gente tem que fugir dele sempre, e o nosso objetivo é a fissura orbitária superior no seu terço inferior. É nessa topografia que ocorre a junção da veia oftálmica superior com a veia oftálmica inferior. É ali que a gente tem que encostar a nossa agulha, não necessariamente tem que posicionar o seio cavernoso. Se a sua agulha entrar ali, ela vai provavelmente atingir a junção da veia oftálmica superior com a veia oftálmica inferior. Tá? Então é nessa topografia. Tá? Vocês veem ali, a melhor forma de identificar isso é na projeção oblíqua. Já estou terminando. Então, vocês veem ali tracejado em vermelho o canal óptico e em laranja, né, a fissura orbitária superior. Lembrar sempre que é a porção inferior, ou terço inferior da fissura orbitária inferior. Obviamente, a gente mistura tudo, então a gente faz fluoroscopia e vê na projeção oblíqua, mas faz roadmap o tempo inteiro para entender a veia. Porque se a gente está entendendo o trajeto da veia, é muito mais fácil funcionar do que uma veia que a gente não vê. Né?
Depois que funciona, lembra sempre de verificar no perfil a posição da agulha para não perfurar a carótida. Então, o Venâncio colocou uma imagem parecida com essa. A gente sempre vai para o perfil, porque uma complicação da nossa série foi uma perfuração da carótida. Agradecer ao pessoal do Rio Grande do Sul, nossos amigos, que o caso foi deles, mas tudo bem. Houve uma perfuração da carótida, foi o Luciano, faz parte, a gente também tem várias, mas tem que ficar esperto no perfil. E essa é mais ou menos a nossa ideia. Então, a gente introduz essa agulha, se o acesso for superior dessa forma. E eu acho que o principal macete, isso não estava descrito antes, foi uma situação que a gente tentou aprender, é que é necessário a realização de vários loopings, não sei se você fez isso, Fernando, mas assim, rodopiar bastante o microguia dentro do seio cavernoso antes de tirar a agulha. Porque quando o fio faz esse redopio dentro do seio cavernoso, é mais fácil depois para passar um microcateter, que ele vai ter mais suporte. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, como vocês estão vendo nessa imagem aí. Observem que a agulha está dentro já da junção da veia aftômica superior com a veia aftômica inferior, e o microguia fez o quê? Um looping dentro do seio cavernoso, e depois disso, então, a gente retira a agulha. Tá? Então, essa é a curva do microguia. Tá? Lembrem-se disso, porque se não fizer essa curvatura, não vai haver suporte para cruzar a pele daqui da região superior da pálpebra. Tá? Em alguns casos, a gente faz uma incisão de 1 centímetro, em outros não, a gente passa um gelco direto. Depende muito da resistência. Vocês estão vendo, então, 2 exemplos aí, um que não foi feito isso, outro que foi. E depois ali, muito fácil, já sem o loop, o microcateter entrando dentro do seio cavernoso. E nesse caso aqui, a gente injetou um ônix na fístula encarcerada, não tinha drenagem para lugar nenhum. A gente tentou entrar de tudo quanto é jeito, não deu certo, ali injetou ônix e resolveu. Então, assim, eu acho que foi legal ter revisado a técnica, né, já que o Venâncio comentou sobre ela. Eu acho que foi bom, Augusto, mostrar também essa questão do acesso cirúrgico, porque é uma alternativa, inclusive, mais consagrada do que a punção direta, né? E eu vou abrir aqui para a gente poder ver as perguntas. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa antes disso. Alguém tem alguma pergunta? Doutor Martúlio, tem uma pergunta, doutor Luciano Manzato, acho que ele está digitando a pergunta. Tá. Tá aparecendo o que na tela aí que eu fechei? Está aparecendo meu fundo do computador ou está aparecendo só a nossa... Está aparecendo o seu desktop. Tá, eu vou fechar aqui, só um minuto. Doutor Martúlio, você visualiza o chat aí com as perguntas? Doutor Martúlio, tá o áudio está bloqueado aí, Tulio. Então, o Luciano Manzato perguntou para o Augusto quais foram as dificuldades da punção direta. O Luciano, talvez até a própria inexperiência minha, mas também um colega que já tinha feito não conseguiu, mas também pouquíssimos casos, diferentemente do Marcão, que tem uma experiência grande, vocês lá. E a nossa dificuldade, na hora que a gente funcionava, a gente tentou principalmente em inferolateral, que a gente tracionava a órbita, a gente não conseguia chegar na fissura orbitária, não conseguia ângulo para chegar na fissura orbitária superior. Entendeu? Obliquamos toda a técnica certinha, que nem descrita, mas realmente a gente não conseguiu ângulo para chegar na fissura, funcionar. Fazendo roadmap e tudo mais. Mas a gente não vai desistir disso, não. A gente acha que isso concordo com o Marcão, é totalmente antes de fazer a descrição, a dissecção. Até por depender de outras pessoas fora da equipe. Eu achei interessante essa questão do médico disponível ali, Augusto, porque realmente, assim, na minha cabeça, pelo menos lá no serviço, eu não tenho ninguém em mente, assim, que poderia fazer isso para mim, sabe? Se eu tivesse que lançar a mão dessa técnica.
Inclusive, pelo contrário, né? Você vai falar isso até passar o caso no CTI, o povo fica te olhando assim como se você fosse doido, né? Tivesse feito alguma coisa até absurda, assim, enfiar uma agulha no olho dos outros. Então, eu acho que você tem que estar num serviço bem integrado, assim, para ter alguém que faça, sei lá, né, te ajuda nesse momento aí, se você não conseguir uma opção direta. Porque o Vitor realmente ele adora isso, mas foi a última tentativa, que nem o Marcão falou. Sim. Assim, só um comentário, assim, eu não sou crítico ao acesso direto, inclusive porque ele foi desenvolvido antes do acesso endovascular, né? Então, assim, se a gente for olhar, a grande maioria dos centros, ele trata essas fístulas que são encarceradas, onde não existe acesso por via endovascular comum, seja venosa ou arterial, pelo acesso cirúrgico direto. Então, o acesso cirúrgico direto ele é muito feito. Então, ele não é a situação excepcional. A situação excepcional é pulsional sem venoso, né? Então, eu acho que é uma alternativa que é válida, sobretudo quando existe estrutura, que é a situação do Augusto. Então, acho que não vejo nenhum problema, pelo contrário, né? É uma alternativa válida e que é muito boa, né? Tem outra pergunta aqui. Alguém quer comentar antes? Pois não. Então, uma pergunta do seio ali, do Luciano perguntou em relação ao seio. Na verdade, o seio petroso direito já nem aparecia, assim. O Martúlio fez um comentário até pertinente que eu nem tinha pensado nisso. Na verdade, eu achei que tinha trombosado e nem tentei a direita, sabe? Nem fazia essa opacificação na angiografia, então nem foi tentado. Já fui direto para o lado esquerdo para fazer o cruzamento. Mas, às vezes, o paciente nem tinha, né, esse seio, né? Eu pensei na trombose porque era no lado da doença, muita congestão, achei que tinha trombosado e nem tentei. Mas também poderia ser que ele era hipoplástico, né? Mas eu não tentei a direita. Tem uma pergunta aqui do Luiz Penzo. Luiz Penzo está lá no Paraná, é amigo nosso, que está em Curitiba e voltou tem pouco tempo aí de Toronto. Ele perguntou líquido embólico versus coio mais líquido, assim. Talvez seja a pergunta qual é o melhor agente embólico para utilizar. Queria saber a opinião de vocês dois aí. O que vocês pensam? Olha, em relação ao material, assim, eu acho que isso daí é sempre uma estratégia de você ter que lançar a mão para ver o primeiro ponto que você conseguiu chegar com o seu catéter. Isso é importante, a proximidade do ponto fistuloso, né? Talvez se você não está tão próximo assim, uma injeção de ônix não vai funcionar, você teria que ter aí um cast de molas aí fazendo a robustez para depois o ônix sim ter uma ação mais efetiva. Em relação lá na França, o caso que eu vi lá, eles são tendenciosos a usar as duas coisas. Eles fazem um cast de mola e finaliza com ônix. Lá no serviço também, na época lá da formação, eu vi fazer isso também. Então, acho que é uma estratégia bem pertinente. Você fazer um arcabouço de mola e daí sim você fazer o tiro de ônix. Eu, no meu caso, eu fiz o contrário, né? Na verdade, a gente tentou fazer o ônix, depois que não deu certo, aí a gente partiu para a mola aí no segundo momento. Mas o Rafael Blanc, por exemplo, ele fala que você tem que ir direto com as duas... fazer as duas coisas, né, para ser mais efetivo aí, já que o seu cavernoso é uma estrutura grande, complexa, enfim, é difícil fechar. Marco, pode fazer um comentário também sobre isso? Até colocar aqui para vocês, vou compartilhar aqui a tela. Acho que vale a pena sim. Só um minuto. Um minutinho, por favor. Eu acho que essa questão da agente líquido vale muito a pena a gente comentar, a gente já está terminando. Só um minuto, por favor. Isso aqui acho que a pergunta do Luiz Penso que tem tudo a ver. Essa é a nossa experiência. Então, assim, nós publicamos aí tem uns 3 anos atrás o que fazer em relação a essas fístulas de seio cavernoso. Vamos esquecer o acesso de fístula. Vamos pensar em fístula de seio cavernoso dural. Você conseguiu entrar pelo seio petroso, conseguiu entrar pela via oftálmica, não importa. O que é melhor? Eu acho que esse é um comentário interessante vocês verem. Então, é a nossa série junto com o Ribeirão, né? Olha para vocês verem a diferença da nossa taxa de oclusão quando a gente usa só mola, para a taxa de oclusão quando a gente usa mola e agente líquido. Então, a primeira lição, na minha opinião, sobre isso é o seguinte: sempre que possível, utilize um catéter que seja compatível com o DMSO.
vocês viram que nas duas situações foi pensado nisso, né? Dos casos que o Augusto e que o Venâncio mostraram. Por quê? Se eu precisar de injetar ônix, eu consigo, né? E vocês veem que isso aqui foi, assim, estatisticamente significativo, foi impactante. Então, trabalho publicado na J-Nise, então valeu a pena. Só que para essas fístulas encarceradas, às vezes não tem como. Né? Às vezes o catéter vai estar posicionado assim, numa loja ultra pequena, se você colocar uma mola, a mola vai cuspir seu microcatéter e você vai perder o acesso. Então, acho que vale muito pelo julgamento de cada um. Vai depender muito da sua injeção super seletiva e entender aonde que você está, o tamanho do compartimento, o que vai ser feito. Se o compartimento for suficientemente grande para receber mola, coloque mola e depois, se for preciso, injete agente líquido. Se não for, ônix direto, essa é a minha opinião. Vai lá, Tiagão. Marco, quando você coloca coios e a oclusão é total, está bem claro ali, a fístula está excluída, você faz todos os controles. Você injeta o agente líquido ou não? Não. Então, se porventura existe documentação de oclusão geográfica completa após o posicionamento das micromolas, não, porque a gente sabe que uma grande parte pode fechar com as molas. Né? Não. Tinha um recente, eu te mostrei as imagens, era uma fístula de baixo fluxo, não, o Seipetroso não era visível, eu recanalizei, entrei, ocluí com molas, a fístula estava completamente ocluída. O paciente teve uma melhora inicial nos primeiros dias, recorreu os sintomas, eu fiz o controle, a fístula estava, eu considerei uma recidiva precoce, tive que entrar novamente e injetar um ônix. Não sei a experiência do Venâncio e do Augusto. Todos os casos em que a gente teve recidiva foi porque havia, na verdade, não recidiva, mas porque existia fístula residual e não houve oclusão total. Então, assim, a nossa interpretação, às vezes, no primeiro momento foi errada, entendeu ou não? E existia uma fístula residual que a gente ou menosprezou ou não conseguiu fechar e o paciente recidivou. Então, eu não conheço a situação, não sei te dizer. Vou até te mostrar, as imagens eram muito claras, não tinha mais nada. Inclusive, eu cheguei a pedir o ônix porque não tinha fechado ainda. Enquanto foram começar a agitar, eu fiz um novo controle, fechou. Eu decidi não injetar, esperei 15 minutos, fiz todos os controles. Não tinha nenhum sinal de shunt residual. E o paciente melhorou inicialmente, nos primeiros dias, e depois recidivou. Assim, eu acho que se existe documentação de oclusão geográfica completa, imagine que a injeção de agente líquido ela não é inócua, né? Então, né, o DMSO ele pode causar neuropatia, né? A gente pode ter reflexo do trigêmino cardíaco, pode ter migração inadvertida para algum tipo de anastomose arterial. Então, assim, acho que tem que injetar quando a gente vê que tem fístula residual. Se não tem, acho que você fez certo. Não sei dizer o porquê, mas eu não faria diferente do que você fez, não. Tem uma pergunta aqui do Luciano Manzato. Acho que pode ser a última, né, Humberto? Pode ser? Sim, ok, de acordo. Alguém já usou cola depois dos coios? Temos muito SUS aqui, fizemos um caso e ficou bom. Fala aí o que vocês quiserem. Então, se quiser, eu faço. Vou falar primeiro, né, e depois vocês completam. Na nossa série de agente líquido, não foi simplesmente ônix, não. Então, nessa série que eu te mostrei, existia paciente que foi tratado com cola. Então, sem problema, se tiver cola, não vejo problema nenhum de injetar. Talvez você vai ter menos tempo para injetar, mas como às vezes, como na maioria dos casos, vai ser só uma lesão residual, já tem mola lá, eu acho que vai ficar bom do mesmo jeito. Marcão, eu só usei quando precisou ônix, mas minha pergunta é, quando você usou cola, você fez 50% ou teve outra diluição? Ali perto do seu cavernoso? Ou dependeu do caso a caso? Se a lesão residual era grande, eu fiz cola um pouco mais diluída, a gente faz até 20%, 30%. Se a lesão residual era pequena, era só um ponto, o microcatéter estava dentro dela, a gente usou algo mais concentrado. Então, depende muito do aspecto da lesão residual, mas é mais ou menos isso aí. Ok. Não tem problema nenhum de usar cola, acho que não vai ter... Acho que o impacto é muito pequeno, não muda muito, mas o ônix é melhor, não tem dúvida. Mais alguém quer fazer algum comentário? Augusto,
Venâncio ou qualquer participante, além do Humberto, para a gente poder finalizar, já passou do horário, né? Bom, acho que foi sucesso o nosso evento, né? Gostaria muito de agradecer aos nossos convidados, né? Dr. Marco Túlio, Dr. Augusto, Dr. Luiz Venâncio e toda a audiência que esteve conosco até esse momento, né? Nós tivemos hoje 54 participantes no nosso webinar, né? Um tema específico, considero um sucesso de audiência, é muito bom, né, poder reunir tantos amigos, alguns que eu já não via há bastante tempo, clientes tão importantes, né, reunidos aqui nesse webinar. Gostaria de reforçar que nossa intenção é fazer esse tipo de evento, né, periodicamente, né, sigam nossas redes sociais da Minasfar, né, seja no Instagram ou no Facebook, e todo esse conteúdo produzindo, né, de grande relevância para a comunidade médica, vai ficar disponível aí no nosso canal do YouTube. Então, caso alguém que não tenha assistido todo o conteúdo, queira ver depois, vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube. Caso queiram compartilhar com outros colegas, né, que não puderam estar presentes, basta compartilhar o link que vai estar disponível no YouTube da Minasfar. Ok? Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, pelo envolvimento, pela colaboração de todos vocês e interesse nesse projeto da Minasfar, que está sendo um sucesso. Podemos encerrar? Obrigado. Obrigado, Humbertinho. Valeu Obrigado a todos aí. Um abraço para todos aí. Um abraço. Um abraço. Parabéns, né, pelos casos, muito bom, muito ilustrativo, duas alternativas aí para as lesões venoso de difícil acesso, acho que foi bem edificante para todos nós aí. Obrigado, Marcão, por tudo. Valeu. Obrigado, Luiz, Humberto. Abração. Obrigado. Tchau, tchau.